Olá, alunos do terceiro ano A e B da Escola Professora Celestina Valente Lengenfeld. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí a devolutiva da atividade aplicada aí no dia 1º de 2020, ok? Bom, eu já apliquei, já enviei duas videoaulas para vocês explicando como que resolve a equação do terceiro grau. Uma usando o método da fatoração e a outra pelo dispositivo de Briotto-Rufino, certo? Duas maneiras diferentes. Quando não dá por uma, a gente vai para a outra. Tem outras maneiras de resolver? Tem outras maneiras de resolver. Mas por enquanto eu mandei essas duas. Uma outra oportunidade eu posso gravar uma outra videoaula explicando um outro método diferente. Ok? Beleza. Então no primeiro exercício eu tenho a equação do terceiro grau aqui, que é x elevado ao cubo mais 10x ao quadrado mais 31x mais 30 igual a zero. A regra diz o seguinte, que para você resolver a equação do terceiro grau usando o método Briotto-Rufino, você tem que ter pelo menos uma equação, você tem que saber pelo menos uma das raízes, que é para você conseguir encontrar as outras duas. Nesse caso aqui, ele não deu nenhuma das três raízes, ele não deu o resultado de nenhuma delas. Mas tem um jeito de você descobrir uma das raízes, que é para você você seguir e conseguir encontrar as outras duas. Mas como? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o coeficiente que multiplica a maior potência aqui, que no caso aqui é x ao cubo, a maior potência aqui é x elevado ao cubo. Eu vou pegar o coeficiente de x ao cubo, que é 1, e vou descobrir quais são os seus divisores. Quais são os divisores de 1? O 1 e o menos 1. Aqui eu vou pegar o coeficiente do termo independente, no caso ali é o 30. Vou pegar esse 30 também e vou descobrir quais são os seus divisores. E eu vou pegar os divisores do 30, todos os divisores do 30, dividir pelos divisores do 1, e eu vou descobrir quais são os seus possíveis candidatos. Quais são os seus candidatos a uma dessas raízes? Quais são os seus candidatos para uma dessas raízes? Aí você vai descobrir uma delas. Por exemplo, aqui eu tenho o 1 e o menos 1. No 30 eu vou ter o menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, menos 3, mais 3, menos 5, mais 5, menos 6, mais 6, menos 10, mais 10, menos 15, mais 15, menos 30 e também o mais 30. Então são todos esses divisores. Pego todos esses divisores, divido por 1 e menos 1, que no caso é o divisor é o coeficiente que multiplica a potência x elevado ao cubo. Mas eu vejo que o número 1 e o menos 1, ele não faz parte, ele não é nenhuma das raízes dessas três aí, certo? Porque se você pegar o número 1 aqui e colocar o número 1 onde aparece x aqui, eu percebo que vai dar um número maior que zero. E essa igualdade ela tem que ser verdadeira. Então, por exemplo, os valores que eu colocar aqui no lugar do x, eu tenho que zerar aqui, ó, tem que ficar zero igual a zero. Senão não é verdadeiro, senão não vale, não é uma das raízes. E por isso que ele fala assim, se eu pegar o número 1 aqui, eu vejo que não vai dar. Se eu pegar o menos 1 também, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar menos 31, né? E aqui vai ficar mais 30, então não zera. Então eu vou pegar o próximo número. Qual é o número que eu vou pegar? O 2. Se eu pegar o número 2 aqui, positivo, eu vejo que não vai dar também, ó. Como aqui são todos positivos, ó, então vai dar um número maior que zero. Então o 2 também não serve. Vamos testar o menos 2? Se você testar o menos 2, ó, aqui vai ficar assim, ó, menos 2 elevado ao cubo, mais 10 vezes menos 2 ao quadrado, mais 31 vezes menos 2, mais 30 tem que dar igual a zero. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8, aqui vai dar mais 40. Por que mais 40? Ó, menos 2 ao quadrado vai dar mais 4 vezes 10 vai dar mais 40. Mais com menos é menos, 31 vezes 2 vai dar 62. Repete-se mais 30 e essa igualdade tem que ser igual a zero. Aí eu vou pegar, ó, 40 mais 30 vai dar 70. Menos 8 menos 62 vai dar menos 70, tem que dar igual a zero. 70 menos 70 é zero, igual a zero. Então eu vejo que o menos 2 ele é uma das três raízes dessa equação, ok? E as outras duas eu vou achar ela através do método do Briotto-Rufino, certo? Do dispositivo dele. Bom, para fazer isso, o que você faz? Eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou pegar a equação, eu vou pegar os coeficientes, somente os coeficientes, e vou colocar aqui, ó, o número 1, porque ele está multiplicando o x ao cubo. Vou pegar o mais 10, que está multiplicando o x ao quadrado. Vou pegar o mais 31, que está multiplicando o x. E vou pegar o mais 30, que é o termo independente. Aí eu vou fazer isso, ó. Esse esqueminha aqui, ó. Aqui eu vou colocar exatamente aquele número, aquela raiz que eu encontrei. Qual foi a raiz que eu encontrei? O menos 2, não foi? Então eu vou colocar o menos 2 aqui, ó. Esse número 1, esse número que está aqui, esse 1, ele sempre desce para cá, ele vai ficar aqui. Aí vai começar o jogo, é como se fosse um jogo. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, a raiz, multiplicar por esse cara e o resultado eu vou pôr aqui, ó. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aí eu vou somar o cara que está em cima com esse. Mais 10 menos 2 vai dar mais 8. Coloca aqui. Aí eu faço, ó, menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Aí eu coloco aqui, ó. Somo 31 menos 16, vai dar mais 15. Menos 2 vezes 15 vai dar menos 30, aí eu coloco aqui. Aí eu faço 30 menos 30 vai dar 0. O objetivo é esse, sempre tem que zerar aqui. Se não zerar aqui, pessoal, tá errado, certo? A gente tem que chegar a 0 aqui. Tem que chegar com o número 0 aqui, que é para a igualdade, a equação de segundo grau, a gente não igualará a 0? Sim ou não? Sim, vou igualar a 0. Agora, você sobrou agora esses números aqui, o 1, o 8 e o 15. Dá para você perceber que a equação ela era de grau 3. Ela é a equação de terceiro grau. Se eu fiz esse esquema aqui, eu diminuí um grau. Se eu diminuir um grau, que grau vai ficar essa equação? Vai ficar a equação de segundo grau. Então aqui vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado, que é a equação de segundo grau, que eu defino. A gente define a equação, qual é o grau da equação, pela potência dela, pelo maior grau daqui, ó. Que é o maior grau aqui? Vai ser 2, ó. X ao quadrado mais 8x mais 15 igual a 0, ó. Tá vendo? Então eu tenho a equação de segundo grau aí completa, pronta para ser resolvida. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o Bhaskara para resolver ela, ó. Então você tem, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? Lembrando, pessoal, tem o valor de a, b e c. O valor do a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. O valor do b é o coeficiente que multiplica o x. E o valor do c é o termo independente. Então você tem, ó, b ao quadrado. Quem é o seu b? É 8. Então vai ficar 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1. Vezes o c, que é 15. Então delta é igual a 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15 vai dar 60. Então, delta é igual a 4. 64 menos 60 vai dar 4. Aí aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. X é a fórmula do Bhaskara, ó. X é igual a menos o b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Sobre 2 vezes o valor do a, ó. Ok? Então, x é igual a menos o b, mas que esse é o b? É 8, mais ou menos raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual a menos o 8, mais ou menos raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou tirar o x 2 linhas, e daqui eu vou tirar o x 3 linhas. Por que 2 linhas e não uma linha? Porque uma linha eu já achei. Uma linha, a primeira raiz que eu encontrei foi quem? O menos 2, certo? Então aqui eu vou ter, ó, menos 8 mais 2 sobre 2. Menos 8 mais 8, menos 8 mais 2 vai dar menos 6 sobre 2, que a resposta vai dar menos 3. Ok, ó? Você tem menos com mais vai dar menos, 6 dividido por 2, 3. E a outra você vai colocar, ó, menos 8 menos 2 sobre 2. Menos 8 com menos 2 vai dar menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5. Vocês perceberam que uma eu coloquei mais e a outra eu coloquei menos. Toda vez que você vai resolver a equação de segundo grau, você vai ter que encontrar x1 e x2. Então você coloca um, você coloca mais, e o outro você coloca menos. Deu para perceber que a solução disso daí é quem?
Eu coloquei na ordem crescente. Eu coloquei o que eu encontrei primeiro, que é o x1, que é menos 2. Encontrei o menos 3 e o menos 5. Eu coloquei na ordem aqui decrescente. Eu coloquei maior, o menos 2 é maior do que menos 3 é maior do que menos 5. Eu coloquei na ordem decrescente, mas geralmente a gente coloca na ordem crescente. Coloca o menor, depois o outro menor, entendeu? Vai na ordem crescendo. Menor, depois outro maior e depois outro maior, ok? Mas nesse caso aqui eu coloquei na ordem decrescente, do maior para o menor. Então você tem como alternativa aí letra A, menos 2, menos 3 e menos 5. Essas três raízes aí são as raízes dessa equação aqui. Qualquer um desses três números que você substituir no lugar do x, essa igualdade tem que ser verdadeira. Se eu pegar, por exemplo, o menos 2, que a gente já fez o teste, né, colocar o menos 2 no lugar do x, tudo isso daqui vai zerar igual a zero. Ou seja, desse lado vai ficar zero, desse lado também, ok? Vai ficar zero igual a zero. Se eu pegar o menos 3 e substituir no lugar do x aqui, essa igualdade também tem que ser verdadeira. Vai ter que zerar, vai ter que ficar tudo zero desse lado. Se eu colocar o menos 5 também, vai ter que ser verdadeira. Então essas três raízes aí satisfaz qualquer uma dessas três raízes satisfaz essa equação, essa igualdade. Satisfaz essa igualdade, ok? Beleza. Então, no primeiro exercício aí, tem como alternativa aí, letra A. Vamos para o exercício 2 agora. O exercício 2 também você tem aí uma equação de terceiro grau. Essa equação de terceiro grau também ela é uma equação completa, terceiro grau, né? Porque quando a equação de terceiro grau, quando ela é incompleta, dá pra gente usar o outro método que vai ser o exercício 3, que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, no exercício 2, também você tem aqui, ó. Você tem, ó, menos x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x menos 9 igual a zero. Essa também não dá para resolver usando o método da fatoração. Eu vou usar também o método Briotto-Ruffino. Para mim usar o método Briotto-Ruffino, o que eu vou fazer? Eu tenho os coeficientes aqui, menos 1, né? Que no caso eu vou achar os divisores de menos 1. E os divisores também desse cara aqui, do 9, certo? Do menos 9, ok? Então você tem aí, faz o mesmo esquema também, né? Nos vídeos também, para quem quiser mais detalhe, é só assistir novamente as videoaulas lá que vocês vão ver com mais detalhe aí, certo? Aqui, como estou dando a devolutiva para vocês aqui, para andar um pouco mais rápido, eu não vou ficar testando todos não, mas a gente pode fazer o teste aqui só para ver qual é o número que a gente vai colocar aí, ok? Qual é o número que a gente vai ter que colocar nesse exercício aí, ok? Vamos lá. Então, se eu for usar, por exemplo, o menos 1, vou fazer o teste com menos 1 aqui, ó. Se eu colocar o menos 1, vai ficar assim, ó, menos 1 ao cubo mais 5 vezes menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1 menos 9 tem que dar igual a zero, ó. Aqui vai ficar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1, mas menos com menos mais. Então aqui eu já tenho 1. Aqui vai ficar mais, porque menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, 5 vezes 1, 5. Menos com menos é mais, então aqui vai dar 3. E repete o menos 9 igual a zero. Aqui você tem 1 mais 5 dá 6. 6 mais 3 vai dar 9. E eu vou repetir esse menos 9 vai dar zero. Então 9 menos 9 é 0, 0 igual a zero. Então eu percebo que o número que eu vou colocar aí vai ser menos 1. Ou seja, uma das raízes aí que eu encontrei é menos 1. Então se eu já sei que é menos 1, eu vou colocar somente os coeficientes aqui, ó, que é menos 1, 5, menos 3 e menos 9. E vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou fazer o mesmo esquema, ó. Aqui eu já sei que eu encontrei menos 1. Eu vou colocar o menos 1 aqui. Esse cara aqui, ele vai descer, ó. Então vai ficar menos 1 aqui, ó. Ok? Menos 1. O que eu vou fazer, ó? Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Aí eu coloco o 1 aqui, ó. Somo 5 mais 1, 6. Menos 1 vezes 6 vai dar menos 6. Coloca aqui, ó. Menos 3 com menos 6 vai dar menos 9.
Menos com menos é mais. 1 vezes 9 é 9. 9 menos 9 é 0. Zerou. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a 0. Equação de segundo grau. Resolve ela, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado é 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 9. Então, delta é igual a 6 ao quadrado é 36, menos com menos é mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Logo, delta é igual a 0. Toda vez que você estiver resolvendo a equação de segundo grau que o delta deu igual a 0, já sabe que as duas raízes reais vai ser iguais. Elas são iguais, ok? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês já já, ó. Vamos lá. Aqui você tem, ó, que x é igual a menos o b, mais ou menos raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o a. Quem é o a? O a é menos 1. Então, x é igual a menos o b, que é 6, mais ou menos raiz do delta, que é 0, raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Daqui você vai tirar o x duas linhas, que é menos 6 sobre menos 2, que é igual a 3. E o x 3 linhas também vai ser igual a 3. Por quê? Ó? Toda vez que você tem aqui, ó, menos 6 mais ou menos 0. Então, o zero desse zero aqui, o zero ele é um elemento neutro, ele nem é mais nem é menos. Então, você tem aqui, ó, no lugar desse mais ou menos, você não ia colocar mais. Então, você tem 6, menos 6 mais 0 vai dar menos 6. Dividido por menos 2 vai dar 3. Mesma coisa aqui, ó. Você tem menos 6 menos 0 vai dar menos 6. Dividido por menos 2 também vai dar 3. Então, como eu disse anterior, antes, né? Quando eu cheguei na raiz do delta igual a 0, eu disse que toda vez que você se deparar com delta igual a 0, resolvendo a equação de segundo grau, você vai encontrar, quando você chegar lá no final, que você for encontrar as raízes reais, você vai encontrar as duas raízes reais igual, certo? As duas são iguais. Então você tem o x1 e o x2 iguais. Então, tendo como solução esse exercício aqui, vai ficar assim, ó. A primeira raiz que você encontrou foi menos 1. Ok? Ó? Foi menos 1 que você encontrou. Menos 1. E a outra raiz você encontrou 3 e a outra também 3. Ok? Então você tem como solução menos 1, 3 e 3. Aí você tem a alternativa aqui. É a alternativa B aqui, ó. Alternativa B, ó. Menos 1, 3 e 3. Essa é a equação de terceiro grau também. Foi feita a resolução dela através do método de Briot-Ruffino, certo? Agora eu vou fazer a terceira equação aqui. Essa terceira equação aqui, eu não vou usar o método de Briot-Ruffino, né, que é o dispositivo dele, e nem vou usar também o método da fatoração. Eu vou usar agora o termo em evidência. Eu vou copiar lá aqui, ó. Aí a 3 está desse jeito, ó. X elevado ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 8x igual a 0. Pessoal, essa equação aqui, ela é a equação do terceiro grau. Porque como eu disse para vocês, que quem define o grau da equação é a potência, é a maior potência. Aí vocês percebem aqui que a maior potência aqui é 3, então é a equação do terceiro grau. Então você tem aqui, embora ela seja uma equação incompleta, mas ela não deixa de ser uma equação de grau 3. Ela é incompleta, ela tem o valor do A, valor do B, ela tem o valor do A, valor do B, valor do C e o valor do D é 0, não tem, certo? Eu percebo que dá para resolver essa equação, muito fácil de resolver essa equação. Toda vez que você tem uma equação no caso aqui de terceiro grau, que tem x em todos os termos, eu já sei que uma dessas raízes é 0. Como assim que eu sei que é 0? Quer ver, ó?
Por exemplo, se eu tenho x aqui, x aqui, x aqui, eu tenho x nos três termos aqui. Eu vou pegar o x de menor grau, eu vou pegar o termo de menor grau e vou colocar ele em evidência. Qual é o cara que tem menor grau? Grau 1 aqui, ó, certo? Tem grau 1, grau 2 e grau 3. Então eu vou pegar o x, vou colocar ele em evidência. Então aqui vai ficar, ó, x, abro parênteses, e eu vou fazer o seguinte, eu tenho, ó, x elevado ao cubo dividido por x. É como se você tivesse, ó, x vezes x dividido por x. Se você simplifica esse cara com esse cara aqui, sobrou x vezes x, ou seja, sobrou x ao quadrado. Sobrou x ao quadrado. Eu vou repetir esse sinal aqui, ó, menos. Mesma coisa, você tem, ó, 6 vezes x dividido por x. Cancela esse cara com esse cara, sobrou 6x. Ou seja, estou diminuindo sempre um grau, ó. Como eu coloquei ele de grau 1 aqui, eu vou diminuindo um grau, ó. Aqui menos 1 grau vai ficar grau 2. Aqui tem grau 2, vai ficar só grau 1. E aqui, como era grau 1, vai ficar grau 0. É como se ficasse assim, ó. 8x dividido por x. Simplifica esse cara com esse cara. Sobrou apenas o 8, igual a 0. Agora dá para mim perceber que eu tenho uma equação. Essa equação, tudo que eu fiz aqui, isso daqui é exatamente igual a isso. Eu só escrevi de uma maneira diferente. Se eu escrever de uma maneira, se eu voltar o normal aqui, se eu fizer x vezes x ao quadrado, eu vou encontrar x ao cubo. Se eu fizer x vezes menos 6x, vai dar menos 6x ao quadrado. X vezes 8 vai dar 8x, igual a 0. Então eu vou separar, eu vou separar esses dois termos aqui como se fossem duas equações. Eu vou fazer assim, ó. O cara que está fora, eu vou igualar a 0. Por isso, como eu falei para você no início, quando eu comecei a falar dessa equação, eu disse que toda vez que você tem uma equação desse tipo aqui, uma dessas raízes, o resultado dela vai ser 0. E é mesmo, ó. Eu peguei esse cara que está fora, igualei a 0, então eu já encontrei uma das raízes. E eu vou pegar tudo que está dentro aqui e vou igualar a 0 também, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Beleza. Agora eu tenho a equação de segundo grau completa aí, pronta para ser resolvida. Então, resolvendo ela, vai ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado, que eu vou colocar direto, ó. b ao quadrado é menos 6. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, delta é igual menos 6 ao quadrado, vai dar mais 36. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8, 32. Logo, delta é igual a 4. Achei o valor do delta. Agora eu vou aplicar a fórmula do Bhaskara aqui. Vai ficar, ó, x é igual a menos o b, ó, menos o b, mais ou menos raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, x é igual a menos com menos é mais ou menos 2, porque raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou tirar o x duas linhas, que vai ficar, ó, 6 mais 2 sobre 2, que vai dar 8, né? 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. E aqui vai ficar o x 3 linhas, vai ficar 6 menos 2 é 4, dividido por 2, que vai dar 2, ó. 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Então você tem como solução aí, ó, vou colocar aqui, ó, você tem como solução, ó, 0, que é uma das raízes. A outra foi 4, não vou colocar na ordem, vou colocar ela na ordem, ó, vai ficar 0, 2 e 4. 0, 2 e 4. Aí você tem a alternativa aqui. Você tem a alternativa A, que é 1, 2 e 4. Alternativa B, 2, 3 e 5. Alternativa C, 0, 2 e 4. Então a alternativa que representa aí é a alternativa C. 0, 2 e 4. Mesma coisa. Qualquer uma dessas raízes aqui, qualquer um desses valores aqui, satisfaz essa igualdade. Se você colocar 0 no lugar de x, com certeza você vai encontrar 0 igual a 0. Ou seja, essa igualdade vai ser verdadeira, ó.
0 elevado ao cubo é 0, menos 6 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 6 vezes 0 é 0. E aqui vai ficar 8 vezes 0 é 0. Então, 0 é igual a 0. Bateu. Se você pegar 2 e colocar no lugar do x aqui, também você vai encontrar 0. Ó. 2 elevado ao cubo, só fazendo rapidinho, ó. 2 elevado ao cubo é 8, menos 6 vezes 4, né? 6 vezes 4 é quanto? Porque 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 6 vezes 4, ok? Ó. E aqui vai ficar mais 8 vezes 2. E tem que dar igual a 0. Aqui vai ficar 8 menos, aqui vai ficar 24, mais 16 tem que dar igual a 0. Ó, se tem 8 mais 16 é 24. Menos 24 igual a 0. E 24 menos 24 é 0, igual a 0. Então, a equação, essa igualdade, ela é verdadeira. E se você pegar o 4, vai dar a mesma coisa. Ok, gente? Então, espero ter ajudado vocês aí, né, nesses exercícios. Se tiver alguma dúvida, reveja lá os vídeos, né, que eu enviei para vocês, falando de equação terceiro grau, de duas maneiras diferentes. Eu expliquei usando o dispositivo de Birotte's-Ruffino e também usando o método da fatoração. E agora eu expliquei esse exercício usando, colocando o termo em evidência, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.